Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tópicos em transtornos mentais. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito querido para mim, porque é em cima dessa síndrome, da síndrome da apneia obstrutiva do sono, em que eu faço o meu mestrado. Então eu me esforcei ao máximo para fazer uma aula didática, pegando tudo que eu julgo necessário, que um clínico, seja ele psiquiatra, geriatra, clínico geral, tem que saber sobre a apneia obstrutiva do sono e cognição e humor, por assim se dizer. E tentei colocar nessa aula. É uma aula um pouco mais carregada, a gente tem muita informação nessa aula, peço que vocês já separem um papel e uma caneta para irem acompanhando, mas é uma aula muito importante. Vocês vão perceber tanto pela quantidade de sintomas possíveis dentro da apneia obstrutiva do sono, ou seja, a quantidade de queixas que teu paciente pode trazer, cuja solução seria o diagnóstico e tratamento do SALS, e também dos desfechos cardiovasculares negativos que o SALS pode trazer, a importância que é você conseguir investigar, fazer o diagnóstico e dar seguimento no tratamento do seu paciente que tem apneia obstrutiva do sono. Sem mais enrolações, gostaria então que começássemos a aula de hoje e vamos lá. Já vou começar logo de cara falando que esse talvez seja o único diagnóstico objetivo que eu consigo fazer em consultório. Aquele que o exame diz se é ou se não é, 100% de certeza, acabou a conversa, vamos embora. Então, para quem é mais, como que eu posso dizer, anacástico como eu, acaba sendo um alívio dentro da psiquiatria. Porque você finalmente tem um diagnóstico em que é dado por um exame. Olha só. E esse exame é a polissonografia. A polissonografia, ela vai registrar pra gente momentos de apneia ou hipopneia, que são momentos em que você tem uma interrupção do fluxo de oxigênio. Então, é uma coisa bem objetiva que o exame vai registrar e, através disso, já usando o exame, o próprio exame vai trazer para você a conta, o laudo vai trazer, que se você tiver acima de 5 episódios de apneia ou hipopneia por hora, então dividindo todos os episódios da noite pelas horas dormidas, se for acima de 5, no adulto, você fecha o critério diagnóstico para dizer que esse paciente tem apneia obstrutiva do sono. Lembrando que a hipopneia é quando você tem uma interrupção de um fluxo acima de 30% por pelo menos 10 segundos, e a apneia é quando você interrompe esse fluxo por mais de 90%, ou seja, quase uma interrupção total, por 10 segundos. Essa é a diferença entre uma e outra, mas para fazer o diagnóstico não faz tanta diferença. Você vai pegar todos os episódios que o paciente vai ter durante a noite e dividir pelo horário, e aí você tem um diagnóstico de apneia obstrutiva do sono. Bom, já que a gente teve uma aula muito curta hoje, eu queria dizer que eu tô esperando vocês semana que vem. Tá bom, é brincadeira, eu não consigo fazer isso. Vamos voltar. Apesar de ser um diagnóstico muito objetivo, tem muita coisa pra gente ver. Desculpa que se fosse essa piada ficou péssima. Voltando aqui no slide. Quando a gente fala do diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, a gente fala então do índice H, que é essa quantidade de apneias e hipopneias por hora. Nada mais do que isso. Acima de 5 episódios, nós temos o diagnóstico. Mas a polissonografia é um exame tão legal que ele também já permite a gente classificar a gravidade da apneia obstrutiva do sono. Então aqui, baseado no IH, a gente vai dividir a apneia em não tem apneia, normal, abaixo de 5. De 5 a 15 temos um SALS leve, de 15 a 30 um SALS moderado e de acima de 30 um SALS grave. Então isso daqui é importante depois, guardem essas informações, essa classificação, porque isso vai ser muito importante quando a gente estiver falando de tratamento, tá bom? Dando prosseguimento. Vamos falar então sobre quais que vão ser os sinais, os sintomas que vão levar você a desconfiar da apneia obstrutiva do sono. E aqui eu gostaria de começar um pouquinho ao contrário. Então, ao invés de começar explicando para vocês sinais e sintomas, eu gostaria de primeiro apresentar os instrumentos diagnósticos, porque a gente já começou falando de como fazer o diagnóstico. Um dos principais instrumentos que a gente tem para fazer o auxílio do diagnóstico é avaliar a sonolência diurna. É muito comum o paciente com apneia obstrutiva do sono, por ter um sono de muita má qualidade, ter sonolência excessiva diurna. E a escala de Epworth, embora ela não seja específica de SALS, ela serve para tudo de sonolência diurna, ela é uma escala que serve para a gente, no caso, para fazer o diagnóstico de SALS. E a escala é a seguinte. É uma escala que vai contar com diversas situações, Então, são 8 situações que o paciente vai ter alguma chance de cochilar. Então, pode ser que você tenha um paciente que responda para você que em cada uma delas tem uma chance
mínima, nenhuma de cochilar, quase nunca ou nunca dorme, uma chance muito pequena de cochilar, acontece de vez em quando, uma chance moderada de cochilar e uma alta chance de cochilar. Essa vai ser a pontuação de 0 a 3. Essa escala, gente, eu montei para elas, assim, vocês vão encontrar na internet livremente, mas eu montei para vocês e deixei à disposição como anexo. E aí vocês vão poder ter, imprimir, usar no consultório quando vocês quiserem, tanto essa quanto a próxima. Só para vocês saberem que se vocês quiserem olhar mais para baixo aqui na aula, vocês já conseguem abrir e ver a escala maior. Então, as situações são as seguintes: sentado, lendo, assistindo televisão, sentado em um local público, como a sala de espera, sentado viajando como passageiro de um carro por 1 hora, deitado à tarde para descansar, sentado conversando com outra pessoa, sentado em silêncio depois do almoço, quando não ingeriu álcool, e sentado em um carro parado por alguns minutos por causa do trânsito. Então, você vai perguntar a cada uma: seu fulano, se o senhor tivesse sentado assistindo televisão, qual que é a chance que o senhor tem de pegar no sono? Ah, é uma chance mínima, nunca aconteceu. Ah, toda vez que eu sento para assistir televisão eu durmo. Então, aí você vai pontuando do 0 até o 3. E é considerado patológico quando é acima de 9, ou seja, de 0 a 9 não necessariamente é uma situação patológica, uma sonolência diurna excessiva. Mas se ela passa de 9, começa de 10 até o 24, que é a pontuação máxima, aí sim é considerado uma sonolência diurna excessiva. Além disso, a escala de Epworth, ela pode ter situações que o paciente não faz. Então, pode ser um paciente que não dirige. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pontuar 0? Você vai pontuar 3? Não, você não vai pontuar nada. Você simplesmente vai fingir que tem menos. Então, ao invés de ter 8 itens, serão 7 itens. E a nota máxima, em vez de ser 24, vai ser 21. Se o paciente, por exemplo, por alguma razão não assistir televisão, também você vai tirar e a nota máxima daí seria 19 e não 21. Desculpa, 18 e não 21. Então, é assim que você pontua a escala de Epworth. E qual que é a importância dessa escala para a gente na apneia obstrutiva do sono? A importância dessa escala é que um paciente dormindo mal e fragmentado, como você espera que um paciente com apneia obstrutiva do sono durma, que ele sinta sono durante o dia. Não quer dizer que só porque o paciente não tem sonolência diurna que ele não tem apneia, mas como muitos deles têm, essa escala diagnóstica ajuda bastante a gente. Prosseguindo agora. Além disso, nós temos uma escala de probabilidade de SALS, que ela vai juntar as principais características presentes em pessoas que têm apneia obstrutiva do sono e ela vai tentar definir se essa pessoa tem uma alta chance de apneia e, portanto, uma indicação clara de se pedir o exame, a polissonografia, ou se é uma chance baixa. A escala é a seguinte, a escala de Stop Bang. Então, Stop Bang são as primeiras letras, né? Para você lembrar de cada uma das perguntas que você vai fazer, mas você pode usar a escala de uma maneira completa. Deixa eu me esconder aqui para vocês poderem ver a escala. Novamente, são 8 perguntas e essas 8 perguntas são relacionadas a coisas que acontecem ou não com o paciente. 1 ou 2 respostas positivas não quer dizer que tem uma chance para SALS. Então, não necessariamente baseado nisso você pede a polissono. Mais de 3 ou mais respostas positivas, aí sim vocês têm uma alta probabilidade de SALS e vocês vão prosseguir com a investigação. Então, o que vocês têm? Presença de roncos, mas não é qualquer ronco, são roncos altos. Se a pessoa fica cansada o tempo todo, se a pessoa já foi observado por ou alguém que dorme com ela, alguém que dorme próximo, se ela para de respirar, ou seja, a apneia presenciada, que é uma coisa bem específica de SALS, né? Se ela tem pressão alta, se ela tem obesidade, a idade que ela tem, quanto mais velho, e também circunferência de pescoço e o sexo masculino. Eu gosto muito de falar dessa escala, porque essa escala, ela vai ajudar a gente a entender também quais são os fatores de risco para a apneia obstrutiva do sono. Então, grandes fatores de risco. E prestem atenção que às vezes quando vocês vão fazer prova, isso daqui cai. Homem obeso, ou se não for homem, uma mulher, só que no período da pós-menopausa. Então, a apneia obstrutiva do sono é incomum em mulheres mais jovens. Ela tem uma proteção do estrogênio, né? Além disso, a idade avançada. Então, homem, obesidade ou uma mulher em pós-menopausa e com idade avançada sempre vai abrir os olhos para vocês. Você sempre tem que perguntar para essas populações sobre ronco, principalmente se forem se somando os itens do Stop Bang. Então, vocês também vão ter isso daqui disponíveis para vocês podem pegar aqui nos anexos embaixo do vídeo. E aqui também eu deixei algumas referências para vocês estudarem melhor o assunto se vocês tiverem interesse, também está nas referências aqui. Até aqui tudo bem?
Prosseguindo, então, avaliação de face e boca. Sim, aqui que a gente começa a fazer exame físico dentro da psiquiatria, exame de face. Algumas pessoas já entraram no meu consultório e perguntaram por que eu tenho abaixador de língua. E eu tô prestes a explicar para vocês por quê. Porque para esse diagnóstico é muito importante o exame físico da face, da boca e do pescoço. Começamos então com inspeção de face, comprimento e circunferência do pescoço, né? Como vocês viram, uma circunferência aumentada é tão importante que está até no Stop Bang. Um pescoço mais grosso tende a ser mais pesado e também mais frágil do que um pescoço mais firme. A gente vai procurar também se tem presença de alterações faciais como retrognatia ou alguma outra coisa que lembra alguma deformidade que vale a pena investigar. Vou fazer o exame da cavidade oral, em que vocês vão ver a oclusão dentária, proporção entre língua e espaço dentário, malampate, grau de amígdalas. E também feito a rinoscopia, que vai ter uma avaliação de desvio de septo ou aumento de cornetos. Lembrando vocês que a apneia obstrutiva do sono ela é uma doença da fragilidade da musculatura da faringe baixa e da laringe. Então, ela não é uma alteração do nariz e da boca, mas qualquer alteração de boca, de nariz que impeça o fluxo sanguíneo vai piorar, vai dificultar, né, o fluxo aéreo, o fluxo de oxigênio para dentro, o ar para dentro do pulmão, vai diminuir a pressão com que esse ar vai entrar, vai criar um obstáculo. Então, é muito importante fazer essas avaliações. Temos, por exemplo, o exemplo da retrognatia. Temos o exemplo do malampate, que é exatamente o mesmo malampate que o pessoal lá da anestesiologia usa. Que aí você vai ter o malampate o mais favorável, quanto mais você conseguir observar o fundo da boca, né? Quanto mais você conseguir observar a faringe. E também vamos avaliar o tamanho das amígdalas. Como eu falei para vocês, se tiver amígdalas muito grandes, vai reduzir o fluxo aéreo e a pessoa vai ter um quadro ou de apneia ou de roncos, que pode ser alguma coisa que não tem nada a ver com uma apneia verdadeira, uma apneia idiopática, por assim se dizer. E finalmente, gente, passamos rápido por isso. Quais são os sintomas e os sinais que vocês têm que se preocupar? Bom, o mais famoso de todos é ronco. Até 95% dos pacientes vão apresentar roncos. O que quer dizer que tem pessoas com apneia obstrutiva do sono que não roncam ou que roncam baixo, ou que o ronco não atrapalha outras pessoas, ou até mesmo que ninguém mora junto ou dorme perto para saber se a pessoa ronca ou não. Um outro sintoma que aí é muito comum a gente em psiquiatria ter que investigar os SAUs para a gente tentar entender se existe alguma relação com isso é a depressão. Ou ansiedade, irritabilidade, embora os sintomas depressivos sejam um pouco mais prevalentes, principalmente uma depressão mais apática, com redução de energia, até 60% dos pacientes vão ter alguma queixa neuropsiquiátrica em termos de humor, de ansiedade. Então, chega muitas pessoas no psiquiatra com queixa de apneia obstrutiva do sono, às vezes que você não consegue controlar 100% dos sintomas, ou que você tem alguma outra dificuldade em relação ao quadro, não está respondendo 100% ao remédio. É importante sempre investigar a apneia obstrutiva do sono quando você tem queixa de humor. Então, a pergunta, os top bang, as perguntas, você ronca, alguém já presenciou você parando de respirar durante a noite, observar a face de todos os seus pacientes que têm queixas de humor, vai ajudar você com esses diagnósticos mais difíceis, de pessoas cujo humor, talvez não 100%, mas parcialmente, possam estar sendo impactados pela apneia obstrutiva do sono. Então, a depressão, eu queria que vocês olhassem esse slide e guardassem no coração de vocês mesmo, para vocês lembrarem que a apneia obstrutiva do sono é problema do psiquiatra também, porque tais queixas psiquiátricas. E pro psicogeriatra em especial, também traz muitas queixas cognitivas. É causa de pseudodemência. As alterações geralmente são alterações frontais. Daquela, assim, falta de cognição que a gente tem quando a gente dorme mal, sabe? Desatenção, função executiva. Geralmente a gente não tem uma alteração de memória episódica verdadeira. Vou deixar para vocês até um artigo muito bacana. Eu estava revisando esses tempos atrás porque a gente mandou um artigo sobre uma paciente minha com apneia obstrutiva do sono e que eu fiz as testagens. O caso dela é um pouquinho diferente. Depois, qualquer coisa eu falo pra vocês. Mas eu achei esse artigo que é muito legal, que mostra quais são as alterações cognitivas da apneia obstrutiva do sono. E eu deixei ele em anexo aqui como material extra pra vocês, viu? Então, esse daí também é legal se quem tá mais interessado em cognição nesse curso aqui, pra dar uma lidinha. Então, como eu falei, função executiva, atenção e velocidade de processamento. Lembra muito pessoa que dorme mal, que basicamente é isso. A pessoa não consegue descansar à noite e tá sempre sonolenta. Então, vão ser as mesmas queixas de pessoas que dormem muito mal. Além disso, temos também a sonolência excessiva diurna.
como eu falei para vocês, não é obrigatório. A escala de Epworth ajuda a gente, mas ela não é nem tão específica e nem tão sensível para a apneia obstrutiva do sono. Até 60% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono têm sonolência excessiva diurna, mas uma boa porcentagem também não tem. Mas é outra queixa que muitas vezes chega no psiquiatra. A pessoa acha que ela está dormindo mal, ou que ela queixa que talvez durma poucas horas, acha que tem alguma coisa errada com o sono dela. E quando você vai ver, essa sonolência não é de um sono ruim, mas não é de um sono pouco, é de um sono ruim. Então, lembre-se sempre com essas queixas no psiquiatra, queixa de humor, queixa cognitiva e queixa de sonolência excessiva diurna, chegam pra gente, às vezes pacientes até mais jovens, e que a gente precisa desconfiar de apneia obstrutiva do sono, precisa investigar. Então, se até aqui vocês assistiram a aula e decoraram, não que tá bom, mas assim, se vocês conseguirem decorar que isso daqui também pode ser sintoma, que sintoma psiquiátrico também é sintoma de apneia obstrutiva do sono, eu já tô muito feliz. Então, aqui a gente já estamos bem, já começamos bem. Continuando, então, uma parte um pouquinho mais clínica. Lembra que eu falei pra vocês que eu acho que todo médico tinha que investigar a apneia obstrutiva do sono? Vocês vão perceber daqui pra baixo por que eu acho isso. Começamos falando, então, de hipertensão arterial sistêmica, tô falando. Até 50% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono também vão ter RAS. E é a principal causa de RAS secundária. Então, às vezes, quando a gente pensa numa hipertensão de difícil controle, a gente pensa direto no rim. Mas antes disso, eu preciso que vocês voltem no sono e tentem identificar. Vou tentar convencer vocês agora por que vocês vão procurar isso. Então, principalmente para quem é geriatra agora, presta atenção. Atenção à polifarmácia, porque geralmente são pacientes com uma RAS de difícil controle, né? Então, agora eu quero que vocês façam um exercício. Coloca a mão, puxa bem o ar, coloca a mão no nariz e na boca e tenta expirar todo o ar que vocês guardaram na mão de vocês. Então, percebe que vocês estão sentindo alguma coisa diferente aqui no peito? Isso daqui que vocês estão sentindo, vocês acabaram de simular mais ou menos o que o tórax de vocês tenta fazer, não de vocês, né? Espero que vocês não tenham apneia, mas o que o tórax de uma pessoa com apneia obstrutiva do sono tenta fazer para que ele consiga abrir, para que ele consiga forçar a expiração e reabrir a musculatura aqui do pescoço. E o que vocês acabaram de vivenciar é um aumento de pressão intratorácica negativa. E vocês não perceberam isso, mas ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, você teve um aumento de estímulos de quimiorreceptores nas células pulmonares de vocês, que levou a uma hiperativação do teu corpo de uma maneira total, da parte neurológica, e isso vem acompanhado de períodos repetidos em que fica com pouco oxigênio no corpo e muito gás carbônico. E isso acontecendo 5 vezes por hora, por pelo menos 10 segundos, ou até o infinito, acho que é o máximo de apneia que eu já vi num exame, foi 130 apneias por hora, que é um número quase que absurdo, né? A pessoa quase não estava respirando. Tudo isso somado vai fazer com que o organismo dê uma resposta, que é uma resposta que leva à hipertensão arterial sistêmica. O que acontece? Um aumento de ativação simpática, uma redução de sensibilidade de baroreceptor, um aumento de resistência à insulina, um aumento de inflamação de uma maneira geral e de estresse oxidativo e principalmente um aumento de atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tudo isso somado leva a um quadro de uma hipertensão arterial sistêmica. E essa hipertensão arterial sistêmica, como eu falei para vocês, a principal causa de hipertensão secundária, porque secundária apneia obstrutiva do sono é a principal causa, ela tem um padrão que é um pouquinho diferente, que é um padrão chamado de padrão não Dipper. O que quer dizer? Pessoas com hipertensão, mesmo com hipertensão arterial sistêmica, elas apresentam uma queda de pressão no período noturno, no período do sono. A pessoa com apneia obstrutiva do sono, acho que por motivos óbvios, né, porque o problema dela está no sono, ela não tem essa queda de 10% de pressão arterial em relação ao dia. Isso é chamado de padrão não Dipper. Então, a apneia obstrutiva do sono gera uma hipertensão arterial sistêmica secundária que tem esse padrão diferente. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque às vezes, eu já peguei, né? Então às vezes vocês também podem pegar uma alteração de apneia obstrutiva do sono pelo exame do mapa, por aquele exame que fica medindo a pressão 24 horas. Então isso é bem interessante, viu? Fiquem de olho nisso. Se vocês por acaso receberem um mapa que vocês pediram ou não pediram por alguma razão e tiver um padrão desses, lembrem da apneia obstrutiva do sono. Bom, acho que eu já consegui convencer vocês como que a apneia obstrutiva do sono... Eu até saí da frente aqui para vocês poderem olhar o slide e copiar bonitinho. Mas eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês como que a apneia obstrutiva do sono ela vai alterar o funcionamento do corpo durante a noite.
E por que esse slide ele é tão importante? A gente vai ver ele daqui a pouco mais algumas vezes. Porque tudo isso daqui vai levar a outras alterações. E a partir de tudo isso daqui, a gente vai ter os desfechos cardiovasculares negativos. Isso daqui é um dos principais argumentos que a gente tem para explicar para o nosso paciente por que ele precisa fazer esse tratamento, mesmo que ele não tenha sintomatologia, mesmo que ele não tenha nenhum episódio de humor, se ele só tiver hipertensão. Você vai usar isso daqui para explicar para ele. Desculpa, gente, claro que de uma maneira mais acessível. Para você explicar para ele o quê? Que quem tem apneia obstrutiva do sono também tem uma chance aumentada de fazer arritmia. Até 50% dos pacientes com SALS têm uma chance de fazem arritmia. E geralmente é um padrão de fibrilação atrial. Além disso, aumenta muito o risco de fazer doença cardíaca. Até 80% dos pacientes vão ter algum tipo de doença cardíaca com a evolução da doença. E também aumenta bastante o risco de morte súbita, que é 30% maior do que a chance da população geral, tanto de morte prematura de uma maneira geral, quanto de ataque cardíaco fulminante. Voltando aqui, por que faz tanta alteração? Por que tem tanta doença cardíaca? O aumento de pressão intratorácica negativa, somada com o perfil de hipertensão arterial de uma maneira geral, ele também vai trazer uma chance aumentada de fazer hipertrofia de ventrículo esquerdo, disfunção diastólica, aumento de átrio esquerdo, a ponto que até 60% dos pacientes têm a doença cardíaca de uma maneira geral. Desculpa, até 80% dos pacientes vão ter essa doença cardíaca. Então, é muito importante fazer o tratamento de apneia obstrutiva do sono, fazer esse diagnóstico antes de chegar nessa fase. Porque a partir do momento que você tiver tido esses desfechos, inclusive a morte, que é irreversível, você já não tem mais o que fazer. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela não é só sobre os sintomas, ela é sobre as consequências. E isso precisa estar bem claro para o teu paciente quando você fizer o diagnóstico, porque você vai ter que convencer ele a fazer o tratamento. Eu já vou explicar para vocês o tratamento, mas saibam explicar para o paciente de vocês o que pode acontecer. Como eu comentei, as chances maiores de desfechos cardiovasculares, elas também vão acontecer no cérebro. E isso é uma das razões também pelas quais a gente vai se preocupar como pessoas que trabalham com cognição, como médicos ou como profissionais de saúde com esse diagnóstico. Porque para um paciente que já está com algum grau cognitivo por alguma outra causa, ou que já tem um pouquinho de desatenção e disfunção executiva por conta da própria apneia obstrutiva do sono, a gente tem que evitar que isso piore, a gente tem que dar a melhor chance possível para o nosso paciente. E uma das coisas que pode acontecer com esse paciente é demência, principalmente demência vascular. O acidente vascular encefálico, ele é 30% mais comum em pessoas com apneia obstrutiva do sono. E isso acontece por quê? Por conta dessa hipertensão arterial, não independente do padrão de hiper, mas por conta da hipertensão arterial, que dá uma chance maior de acontecer doença cerebrovascular, tanto do tipo microangiopática, ou seja, doença de pequenos vasos, aquela progressão silenciosa, quanto de AVC. Inclusive, esses pacientes que a gente já tem alguma lesão vascular encefálica, um dos fatores de risco que a gente tem que investigar é a apneia obstrutiva do sono. Se você chega um paciente que você vê na ressonância que tem doença de pequenos vasos, mesmo sem queixas cognitivas, seja lá por que razão que ele fez aquela ressonância de encéfalo, você precisa obrigatoriamente perguntar para ele, fazer as perguntas do stop bang, perguntar sobre os sintomas e pedir uma polissonografia para investigar. Lembrando, como vocês vão ver nas próximas aulas, que acho que é inclusive o próximo tema das aulas de transtornos cognitivos é demência vascular, vocês vão ver que um dos principais objetivos que a gente tem para impedir a progressão da demência vascular é corrigir todos os fatores de risco cerebrovasculares, que a apneia obstrutiva do sono é um deles. Então, o paciente com doença cerebrovascular precisa ser investigado clinicamente com as escalas e muito possivelmente precisa ser investigado com polissonografia também. Pessoal, eu vou sugerir, na verdade, já está disponível essa aula, mas eu queria sugerir uma pausa para essa aula não ficar muito longa, porque como é muito coisa na aula de apneia obstrutiva do sono, a gente iria passar facilmente dos 30 minutos. Para quem já cansou, quer tomar um café, quer fazer alguma coisa, aproveita essa pausa, é um momento de fazer isso mesmo antes da gente mudar um pouquinho o foco da aula. E para quem ainda, para quem quiser, para quem estiver se sentindo bem, está com energia, quer assistir mais aula, já vai direto para a parte 2,
que aí a gente vai começar a falar sobre... Vamos acabar de falar dos sintomas, né? Vamos falar direto de noctúria e vamos falar do tratamento também. Então eu fico esperando vocês para a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Tô esperando vocês agora, inclusive.